A gente está acompanhando então o momento da introdução. Logo mais, a ministra relatora do caso deve vir trazendo o relatório dela em torno do tema. A gente vai atualizando vocês tanto na home do UOL quanto aqui ao longo da nossa conversa. Mas, por enquanto, aproveito para chamar nosso reforço, o doutor Alberto Rola, advogado especialista em direito eleitoral, com a gente para entender justamente os próximos passos. Doutor, a gente que discutia muito aqui o tempo da justiça nesse caso, vendo agora de fato esse julgamento no TSE começar já em torno de uma série de expectativas. A gente não tem bola de cristal, mas tecnicamente a gente pode descrever aqui uns próximos passos do que pode acontecer com o governador Cláudio Castro e sua chapa. Queria te agradecer demais a presença aqui com a gente e começar com essa pergunta justamente: o que a gente pode esperar depois de hoje nessa discussão que já se estende há tanto tempo? Uma boa noite para o senhor. Boa noite, Natália. É um prazer estar aqui com vocês e com os amigos do UOL. Cumprimento também o Graciliano e a Carla. Eu estava ouvindo atentamente vocês falarem sobre o timing, né, da justiça e do julgamento. Então, acho que a gente precisa acrescentar aí alguns raciocínios, alguns dados, alguns fatos. Esse julgamento já, a gente estava acompanhando agora o início do julgamento pela ministra Carmen Lúcia, né? Esse julgamento já começou no Rio de Janeiro, no TRE do Rio de Janeiro, então não é agora. Na verdade, o que o TSE está julgando agora é o recurso. Lá no TRE do Rio de Janeiro, a votação foi 4-3. 4 votos pela improcedência e 3 votos pela procedência, então ficou dividido. Mas o julgamento não está começando agora, agora é só o recurso. Outra coisa que eu acho que é importante também falar para os internautas, né? A ministra relatora já liberou o processo para julgar, se eu não me engano, desde o mês de junho. Então, estava com a ministra Carmen Lúcia, ela presidente, ela que marca a pauta, pelo menos desde o mês de junho. Então, realmente já poderia ter sido julgado antes, não precisaria estar julgando hoje. Mas algumas coisas aconteceram aí no meio do caminho. Por exemplo, esse mês de novembro, hoje é dia 4, esse mês de novembro é o último mês da ministra relatora. Ela vai sair do TSE. Então, ela quis também liberar logo o voto dela, lá em junho, para que esse processo fosse julgado enquanto ela fosse a relatora, enquanto ela estivesse no TSE. E quem marca a pauta é a ministra Carmen Lúcia. Ora, aqui em São Paulo, onde eu atuo com mais frequência, o TRE de São Paulo, quando vai julgar processo, publica a pauta pelo menos uma semana, 10 dias de antecedência. Se a mesma coisa aconteceu no TSE, ou seja, se essa pauta de hoje já foi publicada no Diário Oficial, já houve intimação das partes há pelo menos uma semana, 10 dias, então não houve coincidência com a mega operação do Rio de Janeiro. Na verdade, a pauta já estaria marcada e aí aconteceu a mega operação. Então são alguns dados importantes que a gente precisa falar, porque o julgamento não é marcado na véspera, o julgamento não foi marcado ontem nem na sexta, o julgamento foi marcado há pelo menos uma semana, 10 dias. Então talvez até antes da mega operação. E aí depois veio a mega operação. Aí você pergunta, Natália, o que vai acontecer? E é importante, eu estava ouvindo, né, os comentários. Como o vice-governador hoje é conselheiro do Tribunal de Contas, portanto, o Rio de Janeiro não tem vice-governador, se houver a cassação do governador, Cláudio Castro, não tendo vice-governador, quem assumiria o governo seria o presidente da Assembleia. Só que ele também está envolvido no processo, ele também é réu no processo. Se ele for cassado, o que diz a Constituição do Estado do Rio de Janeiro? Quem assume é o presidente do TJ, presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. E mesmo assim, também eu colho isso da Constituição do Rio de Janeiro, a nova eleição tem que ser realizada no prazo de 30 dias. E por que 30 dias? Porque já faltam menos de 2 anos para o término do mandato. Como o mandato termina em final de 2026, 31 de dezembro de 2026, faltam menos de 2 anos. E o que diz a Constituição do Estado do Rio de Janeiro? Quando faltar menos de 2 anos, assume o vice, né? Se houver vacância dos 2 cargos, é o governador, o vice-governador, presidente da Lesp e aí o presidente do Tribunal de Justiça. E em 30 dias tem que ser feita a nova eleição. E aí tem um problema que eu não estou vendo o pessoal falar, nem ouvi falar ontem, não estou ouvindo falar hoje. Qual é o problema? O que diz a Constituição do Rio de Janeiro? Essa eleição suplementar, né, é feita no prazo de 30 dias, é uma eleição indireta, importante lembrar isso também, é uma eleição indireta feita na Alerj, feita na Assembleia Legislativa, vírgula, nos termos da lei.
A Constituição do Rio de Janeiro fala nos termos da lei. Só que não tem lei, o problema é esse, não tem lei no Rio de Janeiro que discipline essa eleição indireta. Então eu fui fazer pesquisa lá no site da Alerj e o que que eu encontrei? Existe um projeto de lei que está em tramitação este ano de 2025, mas ainda não está aprovada. Então eu acho que aí reside um problema. Se não tem lei que disciplina essa eleição suplementar, como é que vai ser feita essa eleição se houver a cassação do governador, o vice já está fora, e do presidente da Alerj? Vai ficar o presidente do Tribunal de Justiça até o final do ano que vem? Essa eu acho que é uma incógnita. Vamos ver, Natália, como é que eles vão definir isso. Lógico, ouvi atentamente o Graciano falar, vamos esperar os juízes decidirem para depois a gente poder falar. Muito bom o senhor trazer esse ponto aqui, doutor, e é até curioso justamente entender. Então, o senhor está me dizendo aqui que se o caso andar para frente nesse sentido, há o risco de uma eleição suplementar acontecer sem regras. Queria até entender uma questão aqui do timing também, mais uma vez. Se eu não me engano, tem um período ali de 6 meses em que essa convocação de uma eleição nova suplementar possa vir ou não. A gente está falando aqui do julgamento de um recurso. Quanto tempo essa fase que a gente vê começar agora, muito bem pontuado pelo senhor no começo, aproveita aqui para comentar também, pode durar? Como que a gente pode esperar esse timing agora dos próximos passos? Então, nessa fase, que faltam menos de 2 anos para terminar o mandato, o que que diz a Constituição do Rio de Janeiro? A eleição tem que ser realizada no prazo de 30 dias. Então, fosse o presidente, ou seja, o presidente da Alerj, não necessariamente ele vai ser condenado também, né? Mas vamos imaginar, se ele não for condenado, ele fica 30 dias no governo e em 30 dias tem que ser feita uma eleição indireta. Por isso que 30 dias é o suficiente. Não é uma eleição com urna eletrônica, uma eleição normal, com propaganda, com campanha. Se ele também for condenado, o presidente da Alerj, quem assume é o presidente do TJ do Rio de Janeiro, e aí também o prazo é o mesmo, Natália, 30 dias, é o que diz a Constituição do Rio de Janeiro, 30 dias para convocar esta eleição indireta. O problema é, diz a Constituição, 30 dias, vírgula, nos termos da lei, e aí não tem lei, e aí eu realmente não sei como isso vai ser feito, Natália, eu não tenho essa resposta, porque a Constituição fala de acordo com as regras previstas na lei, só que não tem lei, então que regras vão ser? Eu não sei se eles não vão aprovar esse projeto que já está lá com mais brevidade, mais rapidamente, ou então, de repente, fica até o presidente do Tribunal de Justiça até o final deste mandato, sempre vai ser um mandato tampão, Natália. Certeza, Rolo. Vou inclusive passar aqui para a Carla fazer a pergunta dela também, só bem rapidamente para a gente entender esse ponto que o senhor está trazendo aqui. Isso nunca foi trazido nem pelas defesas, inclusive no caso. Eu queria entender em termos do mérito do que a gente está vendo sendo discutido agora. Lá atrás, no TRS, falou muito em torno da maioria naquela votação apertada de 4-3, dizendo que a questão não era de competência da Justiça Eleitoral. Essa discussão ainda está agora. Queria entender um pouco os argumentos da defesa nesse sentido, até da gente poder chegar nesse caso que o senhor está trazendo aqui para a gente, que me desperta muito a atenção de como que isso não foi notado, citado, trazido de alguma forma, né? É porque, na verdade, Natália, essa solução não tem nada a ver com o processo. O processo, a justiça vai julgar quem agiu certo, quem agiu errado, o que está certo, o que está errado. Um dos argumentos de defesa, e eu me lembro que eu retomei alguns documentos lá do TRE do Rio de Janeiro, de dizer que isso não é questão eleitoral, é porque a defesa queria levar isso para o lado da improbidade administrativa, até do crime, que a acusação são milhares de cargos sem concurso público que foram utilizados para desequilibrar a eleição. Então a defesa lá atrás do Rio de Janeiro, isso deve estar sendo retomado agora, a gente não está assistindo, mas eu sei que os advogados estão fazendo sustentação oral, deve estar sendo retomado o argumento, é dizer o seguinte, olha, se houve alguma irregularidade, essa contratação de milhares de servidores que ganharam, não trabalharam, e foram loteados esses cargos entre os apoiadores, eles estão querendo dizer, isso pode ser improbidade administrativa, isso pode ser crime, né? Mas não tem nada a ver com o processo eleitoral. É um argumento de defesa, que eu não concordo, né? Se você tem aí milhares de cargos loteados por diversos apoiadores que fizeram que o governador tivesse uma votação maior do que ele teria normalmente, ou seja, houve desequilíbrio do pleito, então eu acho que esse argumento não tem tanta força, mas vamos ver, os 7 ministros vão decidir ou não sei se vai ter pedido de vista, levando em consideração esses argumentos também. Com certeza. A Carla também tem uma pergunta para o senhor, depois o Graciliano.
Boa noite, doutor Rolo. Eu queria entender o seguinte: a gente tem visto casos de julgamento de crimes eleitorais no Brasil que são julgados muito rápidos, vamos dizer assim. O senhor está dizendo, não, ele foi o tempo que é correto, ou seja, já estava pré-marcada este julgamento, já estava marcado quando houve esta ação que deixou 121 mortos. Foi agora 18 mil pessoas contratadas, com todas as evidências, desde 2022. E a gente só está julgando em 2024, que, como o Graciliano chamou a atenção, há 11 meses da eleição. Não houve, então, uma demora anterior do próprio TRE para a gente estar vivendo essa situação? É claro que ninguém podia imaginar que ia acontecer alguma coisa como o Rio de Janeiro, mas me chama a atenção que algo tão evidente, com tantas evidências, tenha se demorado tanto para vir a julgamento no TSE. Carla, pode ser que sim, pode ser que o TRE também tenha demorado um pouco demais, mas vamos lembrar, processo tem começo, meio, fim. As provas foram produzidas todas no TRE. Você lembrou, eu tinha esquecido, eu falei milhares de cargos, são 18 mil cargos, chama atenção esse número. Então, houve depoimentos, oitiva de testemunhas, houve trocas de e-mails, houve gente que sacava dinheiro na boca do caixa. Então, todas essas provas foram produzidas no Rio de Janeiro, no TRE do Rio de Janeiro, e o processo teve o seu tempo de maturação, de amadurecimento. A única coisa que eu acho, então, demorou 2022 a eleição, o processo começou em janeiro de 2023, ou um pouquinho antes, né? Que é o prazo que a Justiça Eleitoral tem para começar esses processos. Então, demorou para amadurecer lá no Rio de Janeiro. O que eu acho que você tem razão, Carla, e o Graciliano também falou de Graciliano, né? Falou também de cobrar do TSE essa demora. Talvez a demora maior tenha acontecido no próprio TSE. Se a ministra devolver esse processo em junho desse ano, nós estamos em novembro. Por que a ministra Carmen Lúcia demorou todos esses meses para pautar? Outra coisa, eu não sei quando o processo foi liberado pela relatora para julgar, quando é que ela recebeu esse processo para fazer o voto dela. Eu não sei se ela demorou 30 dias, 60 ou 90 dias. Talvez ela também pudesse ter feito o voto dela com maior velocidade. Se ela fizesse o voto dela em fevereiro, março desse ano, a ministra Carmen Lúcia tivesse pautado para abril, já tinha julgado esse processo há muito tempo, né? Então eu acho que a demora maior talvez tenha sido lá no TSE, mas os processos no TSE têm fila. Hoje em dia o processo eletrônico tem fila. Então é muito fácil a gente saber se o processo demorou mais do que o outro que chegou junto com ele ou não, e eu não vi esse tipo de crítica. Dizer, esse processo ficou engavetado só agora que ele apareceu para ser julgado. Eu não ouvi juridicamente esse tipo de crítica apontando fatos, que ele ficou engavetado. Eu só estou acrescentando esses dados de que desde junho já podia ter julgado, é verdade. Mas junho, que é mês 6, para novembro, que é mês 11, são 5 meses. Então, a gente pode falar aí de um atraso de 5 meses, que talvez não precisasse acontecer. Mas vamos lá, defendendo a justiça eleitoral, Carla. Eu sou do tempo em que, às vezes, o processo era julgado depois que passava a outra eleição. E, nesse caso, a gente está vendo o julgamento acontecer antes, ainda que sejam 11 meses antes, mas está acontecendo antes. Uma questão um pouco mais estrutural. Estava até tendo uma aula aqui com o Graciliano um pouco antes de casos históricos que a gente tem nesse sentido, mas muito importante sua fala com a gente aqui, viu, doutor? Muito obrigada pela participação com a gente no All News. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço mais uma vez. Boa noite e estou sempre à disposição. Muito obrigado.